40 anos. 40 anos, ao volante de um caminhão pelas autoestradas da Alemanha. Stuttgart, Munique, Frankfurt, Hamburgo. Conhecia cada curva, cada portagem, cada área de serviço. O caminhão era a minha casa, a estrada era a minha vida. Manuel Ramos, condutor profissional. Saí de Bragança com 29 anos, voltei com 68. Pensei que regressava para descansar, para aproveitar a reforma, para viver os últimos anos no sossego da minha terra. Mas a vida tinha outros planos. Hoje, com 69 anos, estou preso. Não numa prisão com grades, mas preso na minha própria casa, no meio do interior, sem poder conduzir, dependente da boa vontade dos outros. Fica até ao fim para saber como 40 anos de liberdade nas estradas alemãs se transformaram numa prisão domiciliária em Portugal. Cheguei à Alemanha em 1984. Tinha acabado o serviço militar, não havia trabalho em Bragança, e um primo que já estava em Stuttgart disse-me que na construção precisavam de gente. Fui, como tantos outros. Comecei a carregar tijolos, depois aprendi a conduzir empilhadores, e um dia o patrão perguntou-me se tinha carta de pesados. Não tinha, mas ele pagou-me o curso. Foi assim que me tornei caminhonista. Durante 40 anos, transportei de tudo, materiais de construção, mobiliário, alimentos, máquinas industriais. Fiz rotas nacionais e internacionais. França, Bélgica, Holanda, Áustria, às vezes até Itália. A vida era dura, muitas noites fora de casa, muita solidão na cabine, mas ganhava bem, melhor do que jamais ganharia em Portugal. Casei-me lá, com uma portuguesa de Viseu que trabalhava num restaurante. Tivemos um filho, o Nuno. Ele cresceu alemão, fala português com sotaque, considera Stuttgart a sua cidade. Trabalha numa empresa de tecnologia, tem a vida dele. Eu e a Maria vivíamos num apartamento pequeno, mas confortável em Feuerbach, um bairro de Stuttgart. A reforma era boa, os patrões pagavam tudo direitinho, tinha seguro de saúde, tudo organizado. Mas a verdade é que nunca me senti completamente em casa. 40 anos na Alemanha e continuava a ser o português. Os vizinhos cumprimentavam com educação, mas mantinham distância. Os amigos eram todos emigrantes como eu. E à medida que envelhecia, começava a pensar cada vez mais em Portugal. Na aldeia onde nasci, na casa dos meus pais que ficara vazia depois de eles morrerem, nos campos que conheci em criança, no céu que parecia mais azul, no ar que parecia mais limpo. Saudade, essa palavra que só nós sabemos realmente o que significa. A Maria morreu em 2020. Cancro, rápido, agressivo, implacável. Ficamos destroçados, eu e o Nuno. Depois do funeral, comecei a pensar seriamente em voltar. O apartamento parecia vazio sem ela. Stuttgart parecia frio e cinzento. O Nuno tinha a vida dele, namorada alemã, carreira. Não precisava de mim. E eu, com 67 anos, começava a sentir o peso dos anos ao volante. As costas doíam, a vista já não era a mesma. As longas viagens cansavam-me. A reforma estava garantida, uma pensão alemã boa que me permitiria viver bem em Portugal. Tinha a casa em Bragança, precisava de obras, mas era minha. Comecei a fazer planos. Voltaria para Portugal, arranjaria a casa, viveria os últimos anos com tranquilidade. Talvez arranjasse um carro pequeno para ir ao café da vila, às compras, ao médico. Uma vida simples, mas minha. O Nuno não gostou da ideia. Disse-me que na Alemanha tinha tudo, hospital bom, transportes, que em Portugal ia ficar isolado. Mas eu tinha decidido. Estava cansado das autoestradas alemãs, cansado do frio, cansado de ser estrangeiro. Queria morrer na minha terra. Em 2022, fiz as malas. 40 anos de vida em 2 malas e 3 caixas. O Nuno ajudou-me com a mudança, contratou uma empresa, tratou dos papéis, despedi-me dos vizinhos, dos poucos amigos que ainda tinha. A maior parte já tinha voltado para Portugal
ou tinha morrido. Fechei a porta do apartamento pela última vez e pensei, finalmente vou para casa. Cheguei a Portugal em abril de 2022, primavera. Os campos verdes, as amendoeiras floridas, o sol quente, mas não escaldante. A casa estava como a tinha deixado anos antes, quando vinha de férias. Velha, com umidade, mas sólida. Contratei uns homens da vila para fazer obras básicas. Pintura, canalização nova, eletricidade revista. Comprei móveis simples, uma cama, uma mesa, um sofá, um frigorífico. Não precisava de mais. Comprei também um carro usado, um pequeno Fiat Punto de 2010. 12 anos tinha, mas estava em bom estado. Para ir à vila, fazer compras, ir ao centro de saúde, chegava perfeitamente. Os primeiros meses foram bons. O silêncio do campo depois do ruído constante de Stuttgart. O ar limpo, o céu estrelado à noite. Comecei a ir ao café da vila, a conhecer as pessoas. Muitos tinham emigrado também, França principalmente, alguns Suíça. Partilhávamos histórias, lá fora e cá. Sentia-me em casa. O Nuno telefonava todas as semanas, preocupado, perguntando se estava bem, se não me faltava nada. Dizia-lhe que estava óptimo, que tinha feito a escolha certa, e durante aqueles primeiros meses acreditava nisso. Mas a vida, como disse, tinha outros planos. Comecei a notar que a vista estava diferente em finais de 2022. Via as coisas um pouco distorcidas, linhas retas pareciam curvas, as cores não eram tão vivas. Pensava que eram os óculos, que precisava de uma graduação nova. Fui ao oftalmologista em Bragança. Esperei 2 meses pela consulta. Quando finalmente fui, o médico fez vários exames e ficou sério. Degeneração macular relacionada com a idade, disse. O centro da visão estava a deteriorar-se. Podia estabilizar com tratamento, injeções no olho, mas não havia cura. E o mais importante, a minha capacidade de conduzir estava comprometida. Fez um relatório e disse que era obrigado a informar o IMTT, o Instituto da Mobilidade e dos Transportes. Tentei argumentar. Disse que conduzi 40 anos sem um único acidente grave, que conhecia as estradas, que tinha cuidado. Mas ele foi inflexível. A lei é a lei, disse. Não posso deixar que conduza se a sua visão central está afetada. É perigoso para si e para os outros. Saí do consultório em estado de choque. 40 anos ao volante de caminhões de 20 toneladas pelas autoestradas da Europa. E agora diziam-me que não podia conduzir um Fiat Punto de 12 anos pela estrada da vila. 2 semanas depois, recebi a carta do IMTT. A minha carta de condução estava suspensa até novas provas da recuperação da visão. Podia recorrer, mas o processo era complicado e demorado, e mesmo que recorresse, o médico já tinha dito que a degeneração macular era irreversível. Podia estabilizar, sim, mas não melhorar ao ponto de poder conduzir com segurança. Foi quando percebi a dimensão da tragédia. Vivo numa aldeia a 15 quilômetros de Bragança. Não há transportes públicos. Há um autocarro que passa uma vez por dia, de manhã cedo, vai à cidade e volta ao final da tarde. Se perder esse autocarro, não há alternativas. Não há táxis na aldeia. O mais próximo é em Bragança e cobram uma fortuna por vir até aqui. O Nuno, quando soube, ofereceu-se para vir mais vezes, mas vive em Stuttgart. Não pode vir todas as semanas. Vem uma vez por mês, às vezes de 2 em 2 meses, quando tem folgas e consegue voo barato. Os vizinhos mais próximos são simpáticos, ajudam quando podem. A dona Fernanda, que vive a 1 quilômetro, às vezes leva-me à vila quando vai fazer compras. O senhor Antônio, reformado também, oferece-se para me levar ao centro de saúde quando tem de ir. Mas não posso depender sempre deles. Não posso telefonar todos os dias a pedir boleia. É embaraçoso, é humilhante.
Aos 69 anos, depois de uma vida inteira de independência, tornei-me um peso para os outros. A realidade do dia a dia sem carro no interior de Portugal é brutal. Para ir ao supermercado, tenho de planear com dias de antecedência. Ou apanho o autocarro das 8 da manhã, faço as compras a correr e volto no autocarro das 5 da tarde. Fico o dia todo em Bragança sem ter o que fazer, porque não posso carregar muitas compras, porque me canso. Ou peço a dona Fernanda se ela for, ou fico sem. Já aconteceu ficar sem pão, sem leite, sem coisas básicas, porque não tinha forma de ir buscar. O centro de saúde é outra aventura. Aqui não há médico de família, tenho de ir a Bragança. As consultas são marcadas com semanas de antecedência. Quando tenho consulta ou apanho o autocarro, se a hora coincidir, ou peço ao senhor Antônio, ou ao Nuno se ele estiver cá, ou simplesmente falto. Já faltei a 2 consultas porque não tinha forma de lá chegar. As injeções para a degeneração macular são em Bragança também, uma vez por mês. Tenho de arranjar transporte uma vez por mês, garantido, porque se falhar, a visão piora. É uma angústia constante. Na Alemanha, isto nunca seria problema. O sistema de transportes públicos funciona. Autocarros de 15 em 15 minutos, comboios, metro. Mesmo sem carro, consegue-se viver. Aqui, sem carro no interior, estás preso, literalmente preso. O isolamento social é talvez a pior parte. Antes, ia ao café da vila todos os dias. Conversava com as pessoas, jogava as cartas, bebia um copo de vinho, sentia-me parte da comunidade. Agora vou quando consigo boleia, 1 ou 2 vezes por semana, se tiver sorte. O resto do tempo fico em casa, sozinho. A televisão, os livros, o jardim. Telefono ao Nuno, mas ele está ocupado com o trabalho, com a vida dele. Compreendo, não o quero incomodar. Às vezes, fico dias sem falar com ninguém. O silêncio que antes era paz, agora é solidão. A casa que antes era refúgio, agora é prisão. Penso muitas vezes na Alemanha, no apartamento em Feuerbach que vendi, no sistema de saúde alemão que funcionava, nos transportes que me levavam a qualquer lado, na independência que tinha. Lá, mesmo velho, mesmo com a vista a falhar, conseguiria viver. Aqui, sem carro, sem transportes, sou dependente da caridade alheia. Há dias em que me arrependo profundamente de ter voltado. Há dias em que penso em vender tudo e regressar à Alemanha. Mas depois, penso, para quê? O apartamento está vendido, os amigos desapareceram, a Maria morreu. Não tenho para onde voltar. Estou preso aqui tanto quanto estaria preso lá. Mas lá, pelo menos, teria infraestruturas que me permitiriam viver com dignidade. As finanças não são o problema, ironicamente. A reforma alemã que recebo é boa. 1.200 euros por mês. Em Portugal, é uma reforma excelente. Consigo pagar as contas, a comida, os medicamentos. Até poupo um pouco. O dinheiro não falta. O que falta é autonomia. O que falta é liberdade de movimento. De que serve ter dinheiro se não posso sair de casa? De que serve ter reforma boa se dependo dos outros para ir ao supermercado? Há um táxi em Bragança que se ofereceu para me levar regularmente, mas cobra 40 euros por viagem. Ida e volta são 80 euros. Se for 2 vezes por semana, são 640 euros por mês. Mais de metade da reforma só em transportes, e mesmo assim fico dependente dos horários dele, da disponibilidade dele. Não é solução. Pensei em mudar-me para Bragança cidade, para um apartamento onde teria tudo mais perto, onde poderia andar a pé, onde os autocarros urbanos passam, mas desisti da vida toda para voltar à terra, para a casa da família, para o sossego do campo. Mudar para um apartamento na cidade seria admitir a derrota completa. Seria dizer que, afinal, não podia voltar, que Portugal não tem lugar para reformados do interior sem carro. E a verdade dura é que talvez não tenha mesmo. A saúde vai piorando lentamente. A degeneração macular estabilizou com as injeções,
mas não melhorou. A visão central continua distorcida. Leio com dificuldade. Vejo televisão com dificuldade. Reconheço as pessoas mais pela voz do que pela cara. As costas, que já doíam dos anos ao volante, doem ainda mais agora porque ando mais curvado. Porque o sofá é velho. Porque a cama não é a ideal. Devia fazer fisioterapia, mas a fisioterapia é em Bragança 2 vezes por semana. Como é que vou 2 vezes por semana a Bragança sem carro? Não vou. Tomo comprimidos para as dores que o médico receita quando consigo ir às consultas. Os comprimidos ajudam, mas não resolvem. Sinto-me a envelhecer mais depressa aqui do que envelheci na Alemanha. Lá estava ativo, conduzia, movia-me, via pessoas. Aqui estou parado, isolado, dependente. O corpo ressente-se, a mente ressente-se. Há dias escuros em que penso que talvez não dure muito mais. E há dias em que penso que talvez seja melhor assim. Não quero acabar completamente dependente, num lar esquecido. Prefiro ir enquanto ainda tenho alguma dignidade. Mas também não quero desistir. Lutei a vida toda. Trabalhei 40 anos. Merecia uns últimos anos em paz. Mas a paz que imaginava não é a paz que encontrei. Sinto uma saudade estranha da Alemanha. Saudade de um país que nunca foi realmente o meu país. De uma língua que nunca foi a minha língua. De uma cultura que nunca foi a minha cultura. Mas lá tinha a minha vida organizada. Lá tinha autonomia. Lá o Estado funcionava. Aqui tenho a minha terra, a minha língua, a minha cultura, mas não tenho vida. Que ironia cruel. Passei 40 anos a sonhar com o regresso, a imaginar os dias tranquilos na aldeia, o convívio no café, os passeios pelos campos da infância. E a realidade é que estou preso em casa, dependente dos outros, sem a liberdade mais básica que é ir e vir quando quero e preciso. Há noites em que não consigo dormir, em que fico a pensar no que fiz, nas escolhas que tomei. Devia ter ficado na Alemanha? Devia ter vendido a casa da aldeia e mudado para Bragança, cidade, antes de perder a carta? Devia ter previsto que a saúde podia falhar, que no interior sem carro se fica isolado? Mas como é que podia prever? 40 anos conduzi sem problemas, a vista sempre boa. Nunca pensei que aos 68 anos começaria a degeneração macular. Nunca pensei que Portugal, em 2022, não teria transportes públicos dignos no interior. Nunca pensei que voltar para casa seria voltar para uma prisão. O Nuno insiste que vá viver com ele para a Alemanha. Diz que lá trato da saúde, que lá tenho transportes, que ficaria no apartamento dele, que ele cuidaria de mim. Mas não quero ser um peso para o meu filho. Ele tem a vida dele, a namorada, a carreira. Não posso aparecer e desorganizar tudo. E a verdade é que também já não me vejo a viver na Alemanha. Já não tenho idade para recomeçar outra vez. Já não tenho energia. A Alemanha foi a minha vida durante 40 anos, mas nunca foi a minha casa. Portugal é a minha casa, mesmo com todos os problemas, mesmo com a prisão domiciliária em que se tornou, é a minha casa. Prefiro morrer aqui, preso mas em casa, do que morrer lá, livre mas estrangeiro. É uma escolha difícil, é uma escolha que ninguém devia ter de fazer. Mas é a minha escolha, e vivo com ela. Ou tento viver. Vivo um dia de cada vez. Acordo, tomo o pequeno almoço, vejo as notícias. Se tenho transporte arranjado, vou onde preciso. Se não tenho, fico em casa. Leio o que consigo ler, vejo o que consigo ver na televisão. Trato do jardim quando o tempo está bom. Telefono ao Nuno, tranquilizo-o dizendo que está tudo bem. Falo com os vizinhos quando os vejo. À noite, janto sozinho, vejo mais um pouco de televisão, vou para a cama cedo e repito no dia seguinte. Não é a vida que sonhei. Não é o regresso triunfante que imaginei. É uma sobrevivência, uma existência, nada mais.
Às vezes, pergunto-me se teria sido diferente se a Maria estivesse viva, se tivéssemos voltado juntos. Talvez ela conduzisse, talvez ela organizasse melhor as coisas, talvez não me sentisse tão sozinho. Mas ela morreu, e eu estou aqui, e é o que é. Não há volta a dar. Se me perguntam se me arrependo de ter voltado, a resposta é complicada. Há dias em que sim, profundamente. Há dias em que penso que cometi o maior erro da minha vida. Devia ter ficado na Alemanha, no apartamento, com o sistema de saúde alemão, com os transportes alemães, com a eficiência alemã. Teria morrido estrangeiro, mas teria morrido com dignidade e autonomia. Aqui morro em casa, mas morro dependente e isolado. Outras vezes penso que não, que fiz a escolha certa, que pelo menos tentei, que pelo menos voltei, que morro na minha terra, mesmo que seja preso nela. É uma ambiguidade que me acompanha todos os dias. O que faria diferente? Muitas coisas. Primeiro, não teria voltado para uma aldeia isolada sem transportes. Teria mudado diretamente para Bragança cidade ou para uma vila maior com infraestruturas. Segundo, teria verificado melhor a saúde antes de vender tudo e voltar. Exames completos, prevenção. Terceiro, teria mantido o apartamento na Alemanha, pelo menos durante os primeiros anos, como segurança, como plano B. Mas já está feito, não há volta atrás. Para quem está a pensar em voltar depois de anos lá fora, o meu conselho é este: pensem muito bem onde vão viver. Se for para o interior, para aldeias isoladas, certifiquem-se de que têm carro e que vão conseguir conduzir até ao fim. Ou certifiquem-se de que há transportes públicos, que há infraestruturas. Portugal mudou, mas o interior não mudou. Continua vazio, continua esquecido, continua sem transportes. Sem carro no interior é prisão domiciliária. Não é exagero, é a verdade que vivo todos os dias. Se não podem garantir que terão carro sempre, não voltem para o interior. Mudem para as cidades, para as vilas maiores. Percam o sonho romântico da casinha na aldeia, dos campos, do sossego, porque esse sossego pode transformar-se em isolamento, e esse isolamento pode transformar-se em prisão. Lá fora, na Alemanha, na França, na Suíça, mesmo velho, mesmo doente, conseguem viver com dignidade porque há transportes, há infraestruturas, há Estado que funciona. Cá, se ficarem doentes, se perderem a mobilidade, ficam presos. E ninguém fala disso. Toda a gente fala das saudades de Portugal, da comida, do clima, da língua. Mas ninguém fala da realidade dura de envelhecer no interior português, sem autonomia. A lição que tiro destes 2 anos, desde que voltei, é que o regresso é sempre mais complicado do que a partida. Partir é difícil, deixar a família, a terra, começar de novo num país estrangeiro. Mas há esperança, há futuro pela frente. Voltar também é difícil, deixar a vida construída lá fora, recomeçar na terra que já não é bem a nossa terra. Mas não há futuro, há apenas o passado e a velhice. E se as coisas correrem mal, como me correram a mim, não há rede de segurança. Fiquei entre 2 mundos, não pertenço completamente a nenhum, e pago o preço dessa indefinição com a minha liberdade e a minha dignidade. Deixa o teu comentário a dizer se conheces alguém na mesma situação, se já viveste isto, se tens conselhos. Partilha este vídeo com quem está a pensar em voltar, para que saibam a realidade. Não é para assustar, é para informar. É para que façam escolhas conscientes e não cometam os mesmos erros que eu cometi. No final de tudo, fico com a saudade, saudade da Alemanha que nunca foi minha, mas onde era livre. Saudade de Portugal que é meu, mas onde sou prisioneiro. Saudade da juventude em que conduzia milhares de quilômetros sem medo. Saudade da Maria que já não está. Saudade de uma vida que podia ter sido diferente. A saudade é o preço de ter vivido em 2 mundos.
E agora, aos 69 anos, preso em casa, sem carta de condução, dependente dos outros, percebo que a verdadeira prisão não são as grades, não são os muros. A verdadeira prisão é a impossibilidade de nos movermos livremente, de vivermos com autonomia, de mantermos a dignidade até ao fim. Voltei para casa e tornei-me prisioneiro dela. Essa é a minha história, dura, mas verdadeira. E se serve para que outros não cometam os mesmos erros, então valeu a pena contá-la.